Olá pessoal da pós-graduação do Trabalho Social com Famílias. Estamos aqui com a nossa disciplina Psicologia Social e Desenvolvimento Humano. E para a gente iniciar, nós vamos fazer uma breve fala sobre a psicologia social, trazendo o conceito de psicologia social. E eu trouxe para vocês um dos que eu achei mais interessantes sobre a psicologia social, que diz que é o estudo das relações humanas, onde considera o indivíduo como influenciado pelo meio que o forma e também o sujeito como elemento que altera o ambiente em que vive. Ou seja, o conceito de psicologia social traz a ideia para a gente de que se estuda as questões, as situações de um comportamento social, de um comportamento coletivo. E aí, para a gente entender, dentro da psicologia social, estão enganjados aqui algumas teorias desse desenvolvimento social. E eu trouxe para vocês as 5 principais teorias do desenvolvimento social, que está a teoria da Gestalt, a teoria do behaviorismo, a teoria cognitiva, a teoria psicanalítica, a teoria de Jean Piaget e Vygotsky. Algumas já são bem mais conhecidas, e são dadas bastante ênfase em algumas teorias. A teoria do desenvolvimento social em Gestalt, ela foi uma das primeiras correntes que surgiu dentro da psicologia e ela é uma abordagem que estuda a percepção na descoberta progressiva das capacidades mentais, das capacidades do cérebro, conforme o desenvolvimento estrutural biológico. Já a teoria do desenvolvimento social, o behaviorismo, ele já dá ênfase nas relações entre os estímulos do ambiente, os estímulos externos, com os comportamentos humanos, o comportamento que é gerado através desse estímulo. Já a cognitiva, essa teoria do cognitivo, ela já vem estudar os processos mentais que estão por detrás do comportamento humano. Ela ela está bem engajada também com a teoria do behaviorismo, ela vem aí do behaviorismo e ela ela estuda nessa relação do comportamento humano, mas no que está por detrás dessas ações, através desse processo mental. Nós vamos dar ênfase hoje nas 2 principais teorias, nas que são dado mais ênfase ao longo de toda a história, até os dias de hoje, que é a teoria do desenvolvimento psicanalítico e a teoria do desenvolvimento social de Jean Piaget e Vygotsky. E aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa teoria do desenvolvimento, primeiramente da psicanálise, psicanalítico, que traz para a gente as 5 fases do desenvolvimento psicossexual de Freud. E essas fases elas já são bem conhecidas e bem criticadas até, são bem polêmicas a teoria de Freud, segundo Freud. E para a gente iniciar, explicando essas cinco fases desse desenvolvimento de Freud, a gente precisa entender primeiramente que ele, quando traz a fase da sexualidade infantil, ele não se refere à erotização, ele não se refere ao sexo em si, à prática sexual entre 2 adultos. Quando Freud se refere à sexualidade, ele se refere ao prazer e à satisfação que o indivíduo tem desde o seu nascimento. Isso é importante a gente frisar, porque as fases de Freud elas são bastante polêmicas devido a essa questão de se pensar que como que uma criança ou um bebê pode pensar na sexualidade,
quando a gente se refere na sexualidade infantil, dentro da teoria psicanalítica, a gente não se refere a esse prazer erotizado, mas sim ao prazer e satisfação de ter alguma coisa. Pois bem, as 5 fases do desenvolvimento psicossocial de Freud, ela traz para a gente o estudo da fase oral, onde dentro dessa fase, a criança ela tem como a zona de erotização a boca, né? Que a gente chama dentro da psicanálise a zona erógena. Né? Quando a gente se refere a isso, a gente não está falando, mais uma vez, eu repito, a gente não está falando da sexualidade que é pensada entre adultos. Então, a fase oral, que traz essa satisfação através da boca, desde quando a criança nasce, né, que ela passa por aquele período de amamentação, onde ela precisa ser alimentada. Dentro desse período de amamentação, de alimentação, ela recebe também, ao mesmo tempo, conforto, né, e o prazer de estar sob a proteção e nos braços da mãe, a questão da afetividade da mãe. E aí essa fase oral, ela vai desde o nascimento até mais ou menos aos 2 anos de idade. Né? E até os 2 anos de idade, a criança ela vai mudando, né? Dentro dessa fase oral, sempre é estimulado pela boca, porque o seu instrumento, o seu objeto de prazer ali é a boca, ela deixa de ser amamentada para já ir introduzindo outras coisas, né, utilizando a boca. Por isso que é comum e é normal nós vermos crianças querer colocar tudo na boca, né? Colocar caneta, papel, tudo que pega qualquer objeto, a criança leva até a boca. Aí, além de, também tem as chupetas, né, as famosas chupetinhas, que as crianças, algumas crianças, elas são desde bebê incentivadas a fazer uso. E aí, até os 2 anos, nós temos essa fase oral, né, onde a boca é o principal objeto de satisfação e de prazer, é a forma que ela conhece o mundo, as descobertas que ela faz da vida e do mundo, do seu desenvolvimento, é através da boca, por isso chamada de fase oral. E aí nós temos, após a fase oral, né, dos 2 anos em diante, nós temos então a fase anal. A fase anal é o ânus, aqui na fase anal, o ânus é a área de satisfação. Né? Essa área de satisfação, ela se dá por conta dos esfíncteres, né? Que é aquela questão da criança ou do bebê fazer o xixi, né? O tão chamado xixi e o cocôzinho. Então, a criança, ali, ela sente satisfação dentro desse período, porque conforme o seu desenvolvimento até estrutural e fisiológico, ela tem o poder, a partir dessa idade, a partir dos 2 anos, ela começa já a ter o poder de controlar, né, o cocô e o xixi. Então, ela se sente satisfeita, né, por poder ter esse controle. Sendo que durante essa fase anal, a criança ela tem algumas confusões, né, devido ao cuidado e à forma como os pais lidam com isso. Porque a criança ela não consegue entender como que o pai, às vezes, faz um elogio para a criança quando ela faz o xixi no devido lugar, no devido momento, né, faz o cocôzinho no devido momento. Ela não consegue ter essa interpretação de como que os pais conseguem elogiar e ao mesmo tempo mostram para ela que aquilo não é satisfação, né? Que o cocôzinho dela é sujo e que precisa ser retirado dali. Então, a fase anal, por essa confusão, ela pode trazer tanto para a criança, né, que está vivenciando essa fase, ela pode lidar com ela, dando para os pais
como uma forma de presente, ou seja, ela pode controlar a sua parte fisiológica, dando para os pais como um presente, como ela pode dar como uma forma de chamar a atenção através de uma rebeldia, retendo o xixi ou retendo ali as suas fezes. Aí, após a fase anal, nós temos a fase fálica. A fase fálica, ela já é onde a zona de erotização, ela volta aqui, ela vem para as partes genitais da criança, tá? E aqui nessa fase fálica, né, e que é uma fase onde é bastante polêmica, né, devido a essa questão da genital, a criança, ela se descobre, né, é o momento que ela está se descobrindo, que aqui começa já a partir dos 5 anos, né, onde a criança ela começa a descobrir os seus órgãos genitais. O menino, ele descobre que tem o pintinho, né, o pipiozinho, e a menina descobre que não tem aquilo. Então, essa fase da descoberta é chamada, dentro do desenvolvimento psicanalítico, de fase fálica, né? Porque é a fase das descobertas das genitais e a fase dos porquês, né? Geralmente é a fase que a criança começa a fazer muitas perguntas e a fazer muitos questionamentos. E aí, durante essa fase fálica, que a criança se descobre, né, descobre as suas genitais, é comum e é normal também que ela comece a se tocar, né, que ela comece a se tocar e sentir prazer naquele toque, não no sentido de erotização, né, da erotização do adulto, mas no sentido de satisfação, de sentir prazer ao ser tocado, como a gente toca, por exemplo, na nossa orelha, né? É satisfação, é prazeroso a gente tocar na orelha, tocar no cabelo, né? Fazer uma massagem. Então, é esse o desejo, tá? Que Freud vem falando dessas fases do desenvolvimento infantil. Não é a questão da sexualidade do adulto. E aí, a fase fálica, ela é comum e é normal que a criança também se masturbe, né, devido a essa satisfação, essa sensação que ela descobre de prazer nos órgãos genitais. Após a fase fálica, ou dentro ainda dessa fase fálica, surge um período que a gente não chama nem tanto de fase, mas de período latente, um período de latência. Esse período de latência é quando acontece o famoso complexo de Édipo, que a gente não vai entrar muito nisso, porque teria que ter uma aula só para falar de complexo de Édipo, que é já um assunto bem mais complexo, né, bem mais aprofundado. Mas é bem aqui na fase fálica que acontece o tão famoso complexo de Édipo, né? E é na fase também da puberdade, aliás, é até a puberdade, a fase de latência vai até a puberdade. E até a puberdade, que a gente vai dizer que até os 12 anos de idade, começa então a fase genital. A fase genital, assim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem essa fase de latência. Freud, ele diz que nessa fase, a criança, ela esquece um pouco, né, seus órgãos genitais, ela tira o seu foco da questão genital, né, dos seus órgãos, dessa sexualidade, para colocar a sua mente, seu foco direcionado para as questões escolares, para as brincadeiras, que é justamente no período pré-escolar, né, quando a criança ela inicia essas atividades escolares. Então, o foco da criança está nesse processo, né, voltado para a questão mais social, das brincadeiras e das atividades escolares. E aí, depois, terminando essa fase de latência, ela volta para a fase genital, né, terminando esse período, na verdade, de latência, ela volta para a fase que é a última fase, segundo Freud, a fase genital. Na fase genital, ela começa na puberdade, né, a partir dos 12 anos de idade, e
essa fase genital, ele diz que o indivíduo ele volta, né, novamente o seu foco para as partes genitais, mas agora de uma maneira diferente, ou seja, a libido, né, que a libido dentro da psicanálise é a energia, né, que pulsiona a vida. Então a libido nessa fase genital que pulsiona, que dá energia, né, que pulsiona a vida, ela volta para os órgãos sexuais do indivíduo, agora de uma forma mais diferente, já com a sexualidade adulta. Aí sim a gente pode tratar da sexualidade adulta, a partir dos 12 anos em diante. E aí algumas questões onde a criança ela não pôde resolver, né, algum conflito que não foi bem processado, elaborado na fase fálica, que é quando ela volta para suas partes genitais. Na fase genital, quando ela volta novamente, ela vai tentar resolver, né, esses conflitos anteriores, porque agora ela voltou com a sexualidade, só com a sexualidade de adulto. E aqui nós temos uma observação que Freud faz, que diz o seguinte, que as fases previsíveis de desenvolvimento na primeira infância, o comportamento da criança é orientado para certas partes do seu corpo. E a primeira infância, aí só para a gente fazer o resumo, primeira infância, o comportamento da criança é a boca, por causa da devida amamentação, não só a amamentação, mas o alimento. Depois vem o ânus, né, que é durante o treinamento do uso do vaso sanitário. E o comportamento dos adultos já neuróticos, eles eram manifestações da fantasia sexual na infância e desejo. Crianças, prazer sexual de qualquer parte de seus corpos e que a socialização direciona os impulsos libidinais instintivos para a heterossexualidade adulta. O que Freud está querendo dizer aqui é que dentro desses processos, dentro dessas fases de desenvolvimento, quando o indivíduo ele não elabora as suas questões devidamente em cada etapa, quando ele não passa por cada fase de forma saudável, ele tende a ter algumas dificuldades, né, alguns problemas, não só na sua sexualidade, mas como também na personalidade e outros transtornos na vida adulta. A gente avançar aí para a teoria de Jean Piaget e Vygotsky, eu quero só dar alguns exemplos que vocês podem ter ficado agora curiosos, né? Quais são esses problemas que podem surgir na vida adulta e a nossa atividade. Eu quero que vocês tenham o foco e fiquem bastante atentos a essa questão, porque a atividade ela vai estar voltada para essa parte desse desenvolvimento. Quando a pessoa se torna adulto, dá um exemplo de, por exemplo, de uma pessoa que não vivenciou de forma saudável a fase oral. Geralmente a pessoa que não teve uma fase oral saudável, quando adulto, ele tende a ser uma pessoa que fuma demais, que come demais, que fala demais. A gente pode até incluir aqui os fofoqueiros, as pessoas que falam demais. Pessoas que mascam bastante chiclete o tempo todo, enfim. Essas são algumas das consequências, né, de algumas dificuldades e transtornos que podem ocasionar na vida adulta dessa pessoa que não passou por uma fase de forma saudável. Aí tem também a parte da fase oral, né, dá um outro exemplo, pessoas que não vivenciaram de forma saudável a fase anal, tende-se a se tornar um adulto com manias de organização, com manias de limpeza, né? Aí tem aquele famoso TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e vários outros transtornos ansiosos. Pessoas que não tiveram um bom desenvolvimento dentro da fase anal, elas tendem a ter esses tipos de manias, tá bom? E aí nós vamos entrar então na parte da teoria, que é uma
teoria que foi dado bastante ênfase também, por isso que nós estamos falando e nos aprofundando mais dela, que é a da psicanálise e de Jean Piaget e Vygotsky. E a de Jean Piaget e Vygotsky, que é bem, acredito que até mais conhecida do que a psicanalítica, né, que já traz que alguns fatores, a parte dos estágios, né, dos estágios pré-operacionais, operacionais, formais. Então, esses estágios a gente vai ver aqui de um a um, acredito que todos vocês já tenham visto, inclusive na graduação. Então, os fatores que influenciam o desenvolvimento humano, tanto para Jean Piaget quanto Vygotsky, que Piaget ele concentra o indivíduo, né, ele estuda e concentra o indivíduo mais através do seu ambiente, né? Ele estuda o indivíduo que interage com o ambiente. E Vygotsky, ele já concentrou seus estudos mais nos efeitos culturais, né, e sociais, no efeito coletivo do desenvolvimento social. E aí, Jean Piaget e Vygotsky, ele traz alguns fatores, né, que contribuem para esse desenvolvimento humano. Um dos fatores é a questão da hereditariedade. A hereditariedade é a questão genética, né, que pode ou não ser adquirido, que o fator genético, além da cor da pele, né, a cor dos olhos, existem também fatores de temperamentos. E esse fator de temperamento, né, herdado geneticamente, ele pode ou não ser desenvolvido, segundo Jean Piaget e Vygotsky, né, pode ou não ser desenvolvido conforme os estímulos daquele ambiente. E aí ele fala também do crescimento orgânico, que se refere ao aspecto físico, né, fisiológico do indivíduo. Ele fala da maturação neurofisiológica, né, a maturação do cérebro, que é possível, a partir dessa maturação cerebral, é possível que o indivíduo comece a ter capacidade para desenvolver certos comportamentos, ter um padrão de comportamento. E o meio, né, o estímulo do meio, do ambiente em si, que influencia e altera os padrões de comportamentos. Ele traz aqui para a gente os principais períodos do desenvolvimento, que é, primeiro, sensório-motor, o estágio sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, o pré-operatório, que vai dos 2 a 7 anos, o estágio de operações concretas, que vai de 7 a 11 ou 12 anos, e as operações formais, que vai de 11 aos 12 anos em diante. E aí nós temos o período sensório-motor de 0 a 2, vocês memorizem também esses estágios, tanto as fases de Freud quanto os estágios de Jean Piaget, porque a nossa atividade ela vai estar focada nessas fases de desenvolvimento humano. Então, o período sensório-motor de 0 a 2, ele diz que esse período, o desenvolvimento, né, que vai desde o recém-nascido até os 2 anos, é a fase que predomina aqui o desenvolvimento das percepções. Lembrei da Gestalt, viu, Mariana? Psicóloga Mariana é uma psicóloga da Gestalt, né? E a Gestalt, ela traz essa questão da percepção. E aqui, Jean Piaget, no período sensório-motor, ele diz que o desenvolvimento dos movimentos, né, daquela criança é através das percepções que ela tem. E aí é um período também que ela começa a andar, né, ela aprende a se alimentar, a fazer algumas atividades, né, as primeiras atividades de percepção que ela tem com o meio que ela está inserida. E ela aprende também a falar e a controlar o processo de eliminação de produtos excretórios, né? Aqui de 0 a 2 anos, Jean Piaget ele diz que a criança começa a aprender a eliminação dos produtos excretórios. Vocês sabem o que é isso, né? Lá na fase anal de Freud, que começa de 2 anos. Período pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos. E esse período pré-operatório,
né, que vai dos 2 aos 7 anos, ele corresponde aí o período pré-escolar, que é quando a criança ela começa a fazer o materno infantil, né, começa a frequentar as escolas, e ela já tem uma estrutura, né, fisiológica e corpórea para fazer algumas atividades, né, tanto atividades mais complexas, tanto físicas, atividades físicas, né, para escrever, coordenação motora, quanto atividades psicológicas, né, mais difíceis. E, de acordo com o Piaget, o período pré-operacional, ele também é dividido em 2 estágios, dentro do período pré-operatório. Esses 2 estágios, ele vem de 2 a 4 anos de idade, que é um período simbólico, em que a criança se caracteriza pelo pensamento egocêntrico, e dos 4 aos 7, que é o período intuitivo. Então, dos 2 aos 4, é aquele período de egocentrismo, né, onde a fase do eu, a famosa fase do eu das crianças, que você vê que a criança, tudo que vê até o do outro, né, ele não consegue separar o que é meu e o que é do outro. O brinquedinho do outro é meu, isso é meu, tudo é meu. É a fase do egocentrismo, é dos 2 aos 4 anos. E aí, depois desse período, dos 4 aos 7, dentro do pré-operatório, vem o período intuitivo, em que ela se caracteriza pelo pensamento intuitivo. Temos o período das operações concretas, que vem de 8 aos 11 anos de idade, que é a fase escolar, né? Essa fase de 8 aos 11 anos, que é falada como operações concretas, a criança ela já traz algumas diferenças, né? Capacidades mais complexas, e traz essa diferença de si e do outro, né, em relação à sexualidade, ao sexo. E aqui eu lembrei novamente lá da fase genital de Freud, começa aos 12 anos, e para Jean Piaget começa dos 8 aos 11 anos, né, onde eles começam a ter essa noção de diferenças do fator do sexo, né, dessa sexualidade. E neste estágio a criança também desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, e sendo capazes de se relacionar em diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Aqui um aspecto muito importante nesse estágio é que a criança, ou já um pré-adolescente, ele refere-se ao aparecimento da capacidade, né, que ele começa para realizar as operações mentalmente, e não mais apenas através de ações físicas, né, típicas da inteligência sensória-motora. Ele já consegue responder a perguntas mais complexas. E, por fim, nós temos o período das operações formais, que vai desde os 12 anos, né, começa dos 12 anos em diante. O período das operações formais de Jean Piaget, ele traz que, nesse período, o indivíduo ele já amplia suas capacidades, né, já conquistadas nas fases anteriores. Ele já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que ele é capaz de formar esquemas, ao invés dele executar operações mentais, né, já consegue usar mais o intelecto, de princípios da lógica formal. Com isso, a criança adquire capacidade de criticar os sistemas sociais. Então, já aos 12 anos, que é a fase da adolescência, período das operações formais de Jean Piaget, ele diz que a criança ela já tem uma capacidade crítica, né, uma capacidade de formar as suas próprias opiniões. E aí, dando um exemplo prático, né, aos 12 anos, a gente sabe que a criança ela começa já a querer ter uma voz mais altiva, né, de querer enfrentar os pais, de dar seus palpites, de dar as suas sugestões, de querer fazer as coisas do jeito dela, enfim. E para a gente concluir essa aula de desenvolvimento humano, psicologia social, que traz esse desenvolvimento humano, a gente vai só listar algumas necessidades
básicas importantes para esse desenvolvimento, independente de qualquer fase, independente de quaisquer teorias, que são as necessidades físicas, né, que é o cuidado e a proteção que o indivíduo e a criança necessitam ao nascer. São as necessidades também emocionais, né, o cuidado emocional psicológico, a questão da afetividade e proteção daquela criança. As necessidades sociais, que já traz a questão dos direitos que o indivíduo tem, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a ter uma família, enfim, as necessidades sociais. E as necessidades mentais ou cognitivas, né, que são as necessidades de trabalhar o seu intelecto, de trabalhar o intelecto do indivíduo. Para finalizar, eu vou deixar uma frase para vocês de Sigmund de Freud, que diz o seguinte: as fases do desenvolvimento não são necessariamente lineares, podendo existir retrocessos e avanços, mas cada uma delas deixa marcas permanentes atrás de si. São essas marcas permanentes que todos nós levamos e trazemos, né, com a gente, consigo mesma, de acordo com a nossa formação, o desenvolvimento de cada um, de acordo com essas marcas e o seu desenvolvimento que a gente vai focar a nossa atividade no sábado. Tá? Muito obrigada a atenção de vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau.